Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao nosso projeto da Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de caminhada com o Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1, que fala assim: Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, alguns caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas que secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para uma semente. Jesus terminou dizendo: Quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram a ele o que ele queria dizer com essa parábola, e Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que não olhem e não enxerguem nada, para que não escutem e não entendam. O que esta parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração dela, para que ela não creia e não seja salva. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e as recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum momento. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem muito cuidado e vejam como vocês ouvem. Para quem tem, receberá mais, mas para quem não tem, até o que pensa que tem será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam, e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até o vento e as ondas, e eles obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia.
Assim como Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele estava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Este espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e os demônios o levavam para o deserto. Jesus perguntou a ele: Como é que você se chama? Meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegou perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios, e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região da Gerasa ficou com muito medo e pediu para Jesus saísse da terra dele. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem o demônio tinha saído implorou a Jesus: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus a mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Então Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia gastado com os seus médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo no sangue parou de correr. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeado, o Senhor, e o está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo, do empregado, que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou a mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Vocês repararam que no decorrer do capítulo todo 8, teve várias cenas e situações diferentes que as pessoas se jogavam aos pés de Jesus em petições e agradecimentos, e elas precisavam exercer a fé para acontecer? É a mesma coisa na sua vida. O lugar mais alto que você queira chegar, seja os pés de Jesus. Ok?
Mas para a gente chegar aos pés de Jesus, a gente precisa se prostrar. A gente precisa se humilhar para poder estar na presença dele. Porque quando a gente se prostra mediante a Jesus, quer dizer que a gente está se humilhando para ele, confiando que ele é o Senhor, ok? Sobre as nossas vidas, nos vendo na dependência, na vulnerabilidade, na presença dele. E através do relacionamento que você está gerando com ele ali em humildade, ok? Ao Senhor, a sua fé vai ser fortalecida. Então, quanto mais você chegar aos pés de Jesus, maior será a sua fé, o seu processo com ele. E mais as coisas vão acontecer, porque Deus trabalha por intermédio da fé. Então, quanto mais você procurar o Senhor, em espírito e em verdade, sendo verdadeiro com ele, chegando no lugar mais alto, que são os pés de Jesus, ok? Ou seja, para você chegar aos pés de Jesus, você vai ter que descer. Você vai ter que se prostrar. Você vai ter que se humilhar na presença dele. Entende? A sua fé vai estar fortalecida. E tudo o que tem respeito a você, os propósitos de Deus para a sua vida, vai acontecer mediante a sua entrega a ele. Ok? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento e agradecer ao Senhor. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Paizinho, dê nós em corações mais obedientes a Ti, a qual a gente possa buscar a Ti em espírito e verdade. Pai, que a intenção do nosso coração seja verdadeira, seja única e seja genuína perante ao Senhor. Que nós venhamos ter, Pai, um coração mais humilde e que a gente venha reconhecer a Sua soberania sobre nós, a Sua majestade sobre nós, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ter relacionamento e intimidade contigo na nossa intimidade. Coloque em nós, Pai, corações mais devotos a Ti e corações mais obedientes a Ti e a Tua palavra, com disponibilidade em querer Te buscar e querer estar na Tua presença. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, gerando com o Senhor um relacionamento de intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.